Fala galera, como não poderia ser diferente, hoje aqui no Kika na Área nós vamos falar das semifinais da Copa Libertadores, Flamengo e Grêmio, o jogo mais importante nos últimos 38 anos para o Flamengo. Então se liga aqui no Kika na Área. Estamos de volta para falarmos desse duelo, né? O duelo entre Jorge Jesus e Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, o técnico do Grêmio. Na verdade, esse duelo, Flamengo e Grêmio, começou antes, né, do jogo propriamente começar. Esse duelo vem sendo realizado já faz algumas semanas, com declarações do presidente do Grêmio falando sobre a soberba, do Renato Gaúcho falando sobre o favoritismo. Enfim, o Grêmio, né, tanto pelo seu presidente quanto pelo Renato Portaluppi, vem tentando exercer uma certa pressão sobre o Flamengo, tentando desestabilizar o elenco rubro-negro. Não me parece ter surtido efeito porque, pelo lado rubro-negro, a gente evitou essa discussão, evitamos entrar nessa polêmica. Então essa discussão acabou ficando marginalizada, né? Ainda bem, acho que não faz parte do futebol, cada um tem a sua opinião, tem gente que gosta, eu particularmente acho absolutamente desnecessário. Mas enfim, há o duelo entre Jorge Jesus e Renato Gaúcho. Acontece o seguinte, são duas escolas muito semelhantes, né? O Flamengo de Jorge Jesus e o Renato Gaúcho com o seu Grêmio jogam de forma muito semelhante. São times ofensivos, são times que visam sempre o gol, que têm a posse de bola como um fator importante para o desenvolvimento tático do time, mas tem diferenças claras, né? Enquanto o Grêmio conta com uma forte marcação no meio de campo para recuperação de bola e conta com a individualidade e velocidade do Everton Cebolinha, claro, tem outros jogadores também que participam, né, mas efetivamente o Everton Cebolinha tem sido responsável pela criação e desenvolvimento das jogadas quando o time está mais complicado para se desvencilhar da marcação. Pelo lado flamenguista, a responsabilidade ofensiva é mais distribuída, tem mais jogadores no Flamengo que são responsáveis por essa realização tática, né? Então é que você olha os gols do Flamengo, você vê que o Gabigol, claro, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas a distribuição da responsabilidade também cai em outros jogadores, né? Cai no Arrascaeta, no Bruno Henrique e mesmo o Everton Ribeiro, que ainda não está no melhor da sua forma física. Há uma outra discussão a respeito do Flamengo que é importante a gente abordar aqui. Tanto com relação ao jogo contra o Internacional, que o Flamengo ganhou de 3-1, mas sofreu um gol de empate quando estava com dois jogadores a mais no campo, tanto quanto o empate em 0-0 no São Paulo, já começa a haver um certo questionamento por parte da imprensa em especial e por alguns torcedores já muito preocupados, né, com uma possível fraquejada do Flamengo daqui para o final do campeonato. Agora, apesar de não acreditar que o Flamengo já esteja fraquejando, que é um sinal de fraqueza, que o time estabilizou, algumas situações que nós precisamos nos alertar. O Jorge Jesus ganhou 8 partidas consecutivas, o que foi um feito histórico no Flamengo, mas no passado, por exemplo, no passado recente, Oswaldo Oliveira venceu 6 partidas consecutivas. Claro, não estou querendo comparar as duas coisas, o Jorge Jesus é muito melhor técnico do que o Oswaldão, né? Mas a questão é a seguinte, há sempre essa preocupação da estabilidade. Jorge Jesus, quando começou a implementar o seu jogo, seu estilo de jogo no Flamengo, algumas surpresas apareceram. A primeira grande surpresa do time do Jorge Jesus foi a movimentação do meio-campo, né? O fato de ele não jogar com um volante de marcação específico, né? O primeiro volante, e ter aquela movimentação muito livre do Gerson quanto o William Arão, a recuperação do William Arão foi uma surpresa, causou surpresa nos adversários, começou a confundir a marcação dos adversários. Logo em seguida, a gente vê a movimentação dos laterais, que é uma coisa que eu vou falar em especial daqui a pouquinho. Mas a primeira coisa, a movimentação do Gerson, né? O Gerson livre para cair pelos dois lados, fazendo aquelas coberturas maravilhosas, um jogador excepcional taticamente, que efetivamente mudou a cara do meio-campo do Flamengo. Em seguida, foi a organização e a efetivação do movimento pendular do Everton Ribeiro, que eu já inclusive comentei aqui no Kika da Área, né? Um jogador que começa as jogadas no meio campo, pelo meio centralizado, e depois cai pelas duas pontas para ajudar ele nas tabelas com os jogadores que caem pelas pontas e com os laterais. É difícil de entender como ela funciona, mas é muito difícil de fazer com que ela funcione efetivamente, né? Às vezes o jogador cai pela direita e não volta para recompor no meio campo, e isso no Flamengo tem funcionado muito bem. Então o Everton Ribeiro tem sido também um destaque tático, se não técnico, porque ainda está recuperando de contusão,
é sim um destaque tático, né? Agora, uma grande diferença aí são os laterais, né? A movimentação dos laterais. Os laterais do Flamengo têm uma característica especial. São excelentes passadores e têm a capacidade de realizar o passe vertical. Não são aqueles jogadores que simplesmente ocupam a lateral do campo. Então, tanto o Rafinha quanto o Filipe Luís, quando começam na distribuição da jogada, como você está vendo aí na mesa tática, eles migram naturalmente para o meio campo e ajudam a compor a linha de meias. Eles se transformam em meias. Quando a jogada não está sendo possível de ser realizada pela lateral do campo, eles se tornam mais um meia. Na verdade, um meia, um volante, né? Algo entre um meia e um volante. Eles voltam para fazer essa recomposição ofensiva mais para o meio do campo, né? Então, quando a bola está pela direita, é claro, o Rafinha vai, joga aberto pela direita. Quando a bola vai para a esquerda, o Filipe Luís também vai para a esquerda ou realiza a jogada pelo meio campo, né? Se a jogada for mais favorável pela realização do meio campo. Então eles ocupam esses dois lados. E olha só a diferença entre o lateral titular na esquerda e o lateral reserva, o René, né? A comparação entre o Filipe Luís e o René. A jogada quando começa, você vê aí onde está o René, né? O René está lá aberto pela ponta, ele migra pouco para o meio, ele fica lá isolado, esperando que a jogada se resolva para o lado direito e volte para o lado esquerdo. Agora, olhando o Filipe Luís, você vê a jogada sendo realizada pelo lado direito, ele já está no meio de campo para ser acionado no meio de campo e ajudar na distribuição da jogada. E aí permite que, por exemplo, o jogador mais ofensivo abra pela ponta e ele faça essa jogada de profundidade, mas pelo meio, não pelo lado do campo. É uma diferença tática, conceitual, que a gente consegue observar, mas é legal mostrar para vocês a diferença, né? Enquanto um jogador fica lá fixo, aberto, esperando que a jogada se resolva pela direita e participando pouco do meio campo, os laterais titulares do Flamengo não. Eles efetivamente contribuem na distribuição e armação das jogadas pelo meio também. E isso é muito importante, isso faz com que o time no meio campo tenha volume de jogo, intensidade. E também ajuda na marcação, né? Ajuda no desarme e já deixa ali pronto, tem que estar combinado com o zagueiro que está atrás dele para que faça a cobertura se a jogada de contra-ataque cair pela lateral. Então, o Flamengo de Jorge Jesus vai ter que criar alguma coisa nova, algum evento novo, aí porque o time já é conhecido, não tem nada, não tem mais nenhuma surpresa no time do Flamengo, né? Os técnicos adversários já entendem como o Flamengo joga e o Jorge Jesus vai ter que ou contar que esse trio ofensivo, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, resolvam novamente, e aí sim através de aproximações, triangulações, movimentações ofensivas, flutuações ofensivas, ou a gente vai ter que contar aí com o Jorge Jesus criando uma coisa nova. E antes da gente acabar aqui o Kika na área, eu quero fazer só uma menção rápida, um comentário rápido a respeito dessa grande palhaçada que a diretoria do Palmeiras está fomentando junto à imprensa e torcedores sobre uma possível conspiração para favorecer o Flamengo. Eu particularmente não acredito em teoria da conspiração por nenhum dos lados, nem para favorecer algum time, nem para prejudicar o time do Flamengo. O que eu acredito é numa qualidade péssima das arbitragens do Brasil. O nível dos árbitros brasileiros são péssimos, a utilização do VAR é terrível, é muito ruim. E essa disseminação dessa campanha de conspiração que há alguma coisa para prejudicar ou favorecer qualquer time é muito ruim para o futebol brasileiro. Porque isso faz o seguinte, isso joga a torcida, né, a torcida que se sente prejudicada, contra os diretores, para que os diretores se manifestem a respeito disso, e aí como fez aí o diretor do Palmeiras, né, o diretor do Palmeiras fomentou a torcida rebateu, pediu uma manifestação, o diretor se manifestou, né, o Maurício Gagliotti se manifestou, e isso gera o quê? Gera uma situação de que quando os clubes sentam numa mesa para uma negociação a respeito da melhora do Campeonato Brasileiro, não haja nenhum tipo de cooperação. Por quê? Porque os times se odeiam, os clubes se odeiam, os times não colaboram. Isso é fomentado, é um processo cíclico que começou com o técnico Mano Menezes, numa entrevista coletiva do jogo dele contra o Internacional, falando do Flamengo, que não tinha nada a ver. Aí o presidente vem, também fala, e aí o torcedor fica puto da vida, aí também reclama, e aí fica esse ciclo que não acaba e o futebol brasileiro não evolui. O futebol brasileiro só vai evoluir quando a gente deixar a rivalidade dentro do campo, lá dentro das quatro linhas.
Fora de campo, todo mundo tem que colaborar para um futebol melhor, porque se depender da CBF, a gente já sabe. Esse foi o Kika na área, falando rapidamente de Flamengo e Grêmio pelas semifinais da Copa Libertadores. Então, antes de sair, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos aqui no Coluna do Fla. Abraço!